Deixa eu só fazer uma pergunta que está ligada a isso. Por que a China ainda não invadiu Taiwan? Isso que eu escuto já essa conversa há alguns anos. A tua opinião, por que aconteceu que isso não aconteceu ainda? Porque isso é uma lenda, vai acontecer, não vai? Assim, a gente é do mercado financeiro. Para os mercados financeiros seria o colapso global, porque produz 70% dos chips. 90%. 90% hoje está em 70%, eu acho, mas... O plano é que fique em 70% porque os Estados Unidos querem trazer 20% para dentro, mas demora 10 anos para isso acontecer. Exato. Por que isso não aconteceu ainda, na sua opinião, professor? Porque a China não está pronta, ela está se preparando. Invasões anfíbias são as invasões militares mais difíceis que existem, são as operações militares mais complicadas. Você tem que chegar numa praia e, parar o seu barquinho e começar a descer com o soldado. Só que você tá no meio da água e o outro tá parado em terra, te metralhando. Essa operação não é simples. Então, em última instância, a China precisa estar muito forte para conseguir fazer isso. Nos últimos anos, o que ela fez é investir demais no seu exército e na sua marinha. Hoje a China tem a maior marinha do mundo, o maior número de embarcações, mais navios do que os Estados Unidos. Se você comparar a qualidade e a força, não são equiparáveis. Os Estados Unidos têm 11, 12 porta-aviões e a China tem 2, 3. Nem todos operacionais. Não tem comparação. Os submarinos nucleares americanos não são iguais aos submarinos chineses. Mas em número de embarcações ela já é maior. E isso demorou para acontecer. E óbvio que ela vai medindo isso, se ela está pronta para fazer ou não essa operação, de acordo com o quanto os Estados Unidos indica que não vai deixar ou que vai participar. Porque se os Estados Unidos vai participar, é um tipo de operação. Se os Estados Unidos não vão participar, a operação é outra. A China tem problemas com alimento, com energia, com minerais também e com outras coisas. Então ela está fazendo um grande estoque. Eu estive em Taiwan no ano passado e visitei o Ministério da Defesa e tal. E eles dizem, e o Serviço de Inteligência americano também dizem, né, que a janela seria porque o Xi Jinping falou que a China tem que estar pronta para tomar Taiwan à força, se necessário, a partir de 2027. Então, daqui 2 anos ela tem que estar pronta. Esse é o comando do líder máximo da nação, falando, olha, vocês têm que estar preparados para conseguir pegar esse lugar, essa ilha à força a partir de 27. A CIA trabalha com a outra tempo, fala de 2030 a 35, e os taiwaneses eles olham e falam, olha, a gente está medindo o quanto de estoque de combustível, de alimento que a China tem. A China está fazendo um grande estoque disso tudo. E por que ela está fazendo isso? Porque ela está se preparando para essa situação. E nada melhor do que ela também testar o que está acontecendo com a Ucrânia. Isso é um laboratório gratuito. Como é que o mundo reagiu à ofensiva russa? O que aconteceu? A Rússia se deu bem? Que tipo de sanções foram feitas? O que aconteceu com a economia russa? E a energia? E o resto? E o mundo? O mundo criticou, condenou, aceitou? Tudo isso faz parte da equação. Não é uma operação fácil, mas o dia que a China conquistar esse objetivo, o jogo mudou de figura completamente. Porque Taiwan não é importante só por causa dos semicondutores, mas é importante a localização que a ilha está colocada, na frente da costa da China, e com isso você consegue fazer um bloqueio naval se Taiwan não for um território chinês. E aí você isola a costa chinesa, do mesmo jeito que Cuba consegue fechar o Golfo do México ou o Golfo da América, e você isola a economia americana. O Midwest, a produção toda americana, desce pelo Mississippi, cai no Golfo do México e dali você escoa para o mundo. Se você fechar a saída do Golfo, controlando Cuba, você consegue fazer um bloqueio naval. Por isso que os Estados Unidos sempre foram obcecados por Cuba. Taiwan é a Cuba dos chineses. E você perder este posto estratégico que pode fechar a costa chinesa, faz a China estar num nível de tranquilidade para sua segurança diferente. Aí ela começa a jogar um outro jogo dali para frente. E óbvio que quem é o primeiro próximo da lista? O Japão.
A China iria na sequência para Okinawa. E aí o Japão não tem os Estados Unidos, ele precisa estar nuclearizado. E aí tudo bem. Então não me parece que é um lugar mais seguro um mundo com 30 países com bomba atômica. Ao contrário, esse lugar é bem mais instável. E essas são as declarações todas aí do que está acontecendo no mundo hoje. E isso é causado em parte pelos Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos resolver abandonar todo mundo, aí todo mundo precisa cuidar do seu quintal sozinho. Agora, professor, tem... nesse xadrez todo, certamente existem políticas que podem acelerar um cenário de terceira guerra e coisas que podem, pelo menos, postergar isso, quem sabe até evitar. O que está sendo feito no sentido de postergar isso e o que está sendo feito no sentido de acelerar isso? Essa mudança de governo nos Estados Unidos mudou muito esse jogo? Mudou. E, no meu entendimento, ela acelera. Porque você tem... Imagina assim, a gente tem que partir de uma premissa comum. A Rússia é amigo ou é inimigo? É inimigo. Mas tá meio nebuloso isso, né? Tipo assim, não. A relação do Os Estados Unidos, o Trump quer mudar isso, mas isso não muda a essência do caráter e da natureza daquele regime. É um regime autoritário, ditatorial. As pessoas não gostam de corrupção porque elas não conhecem a Rússia. Vai pra Rússia, é um dos lugares mais corruptos do mundo. Tenta fazer negócio na Rússia. Ou você vai ser morto, envenenado, ou você vai ajoelhar aos pés do Putin. Então, assim, claramente tem um devaneio, uma fantasia sobre o que é a Rússia. Isso é fruto de um problema ideológico, de discussões. As pessoas perderam a noção da realidade. A realidade é, o inimigo é a Rússia, o inimigo é a China, o Irã e a Coreia do Norte, contra a civilização ocidental, liderada por democracias, Estado de Direito, economias abertas, livre comércio, imprensa livre, baixíssima corrupção. Os lugares com menos corrupção do mundo são esses. Nenhuma ditadura tem nível de corrupção baixa. Não existe isso. Então, o inimigo é a Rússia. E aí, você tem uma chance de vencer a Rússia fácil. Não matando um soldado americano, só gastando dinheiro. Com o quê? Com as armas suas, que você lucra vendendo. Como que os Estados Unidos deu arma para a Rússia? Os Estados Unidos pegou um estoque de armas americano. Primeira coisa, tá ficando velho esse estoque. Será que essas armas funcionam? Não sei, não vamos correr o risco. Então vamos desovar. Vamos se livrar disso e vamos dar para a Ucrânia. Uma parte da ajuda para a Ucrânia foi isso. Pega o estoque americano e dá para a Ucrânia. A outra parte foi, pega dinheiro, dá para a nossa indústria de defesa, ela produz um monte de arma e entrega para a Ucrânia. E a gente aquece a nossa indústria de defesa. Afinal de contas, o mundo está perigoso e nós precisamos produzir arma de novo e precisamos alimentar essa indústria. E tudo isso custou uns 100 e poucos bilhões de dólares. Isso não é nada para os Estados Unidos. E aí a Ucrânia poderia vencer a Rússia se ela continuasse recebendo arma, de verdade, e não ia custar nada para os americanos, e a Rússia cada vez mais fraca até que ela ia colapsar. E o Trump chegou lá e falou, não, eu não quero mais isso. Eu quero abraçar o Putin. E isso é um problema. Porque aí você está acelerando uma tendência de gente que entende que você consegue as coisas na base da força. Na democracia você não consegue as coisas na base da força, porque tem Estado de Direito. Seu conceito e concepção do mundo é diferente. Fala, cara, eu processo, eu tenho um contrato. No mundo da cleptocracia russa, cara, facada e furar o olho do outro. É tipo uma briga de máfias. Então, essas ditaduras, elas estão dispostas a usar força em qualquer situação. E se os Estados Unidos querem se aproximar desses lugares, você só está reforçando que o que eles fizeram, estão fazendo, vai dar certo. Vamos dobrar a aposta. Se você der a Ucrânia para a Rússia não vai falar, pronto, tá bom, tô satisfeito. Vai falar, tá vendo? Invadir, payoff, né? Valeu a pena. Eu invadi e tive um upside gigante. Então eu vou partir para a próxima invasão. E aí
Tá todo mundo desarmado, porque os Estados Unidos deixaram todo mundo desarmado. Os Estados Unidos não virou a grande potência militar sozinho. Os Estados Unidos virou para a Alemanha e falou: você não tem exército. Japão, mudou sua constituição, você não vai ter exército. Europa, chega de briga, não aguento mais vocês brigando, não quero mais armas. Vou criar uma comunidade europeia aqui para vocês, uma aliança, e eu sou o chefão. Só eu tenho arma. Legal. Isso serviu para os Estados Unidos enriquecer e criou o segundo maior mercado do mundo, que é o europeu. Falou assim: olha, você só gasta dinheiro com economia, só enriquece, não gasta um centavo em arma e para de brigar. Isso foi ruim para os Estados Unidos? Imagina, a economia europeia é maior que a chinesa. Então, assim, é mais fácil fazer negócio na Rússia, na China ou na Europa? Que é o seu idioma, que é a sua história, que é a sua cultura, que é ocidental, que é contrato, que é Estado de Direito, que é corrupção baixa. Onde é mais fácil fazer negócio? Os Estados Unidos virou a potência que virou porque ele tirou a arma do mundo inteiro e ganhou muito dinheiro com um grande mercado rico que ele dominou, porque ele mandava, porque ele reconstruiu. E agora, do nada, você inverter essa equação? Você pode, mas tem uma consequência gigante. E as pessoas não entenderam, porque a gente vive numa era de política afetiva, né? Quando o Lula vira e fala assim: o culpado pela guerra da Ucrânia é o Zelensky, toda a direita brasileira falou: absurdo. Com razão, porque é um absurdo. Não foi o Zelensky que iniciou a guerra. Quando o Trump falou a mesma coisa, qual foi a reação? Não, o Trump tá certo. Cara, peraí, temos um problema cognitivo aí. Se esse cara falou a mesma coisa e ele tá errado, e esse outro falou a mesma coisa e ele tá certo, tem alguma coisa errada. Como é que a gente explica isso? Política, polarização afetiva. Não importa o que é dito, O que importa é quem disse. isso. O Lula não sou eu, então qualquer coisa que ele disser tá errado. Se o Trump fala a mesma coisa que o Lula, mas como é o Trump que disse, o Trump sou eu, porque é uma política identitária, aí, beleza. Aí tá certo.